Irmãos e irmãs que nos acompanham, olá a todos. Hoje é sábado e a igreja está celebrando a memória de São João Bosco, presbítero, um grande educador e pai espiritual dos jovens, que confiou totalmente em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Unidos pela fé, abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ouvirmos o Evangelho, reconheçamos com humildade que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a fé e peçamos perdão a Deus. Senhor, perdoa-nos quando esquecemos que Tu estás conosco nas tempestades da vida. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, perdoa-nos quando deixamos o desânimo tomar conta do nosso coração. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, perdoa-nos quando confiamos mais nos problemas do que na Tua presença. Senhor, tende piedade de nós. Amado Jesus, acolhe a nossa oração, perdoa os nossos pecados e nos conduz no caminho da vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. E eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma travessia difícil. Jesus diz aos discípulos: Vamos para a outra margem. E no meio do caminho surge uma grande tempestade. Lendo o Evangelho, nós também entendemos que essa travessia também acontece na nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos de medo, momentos de insegurança e cansaço. E às vezes parece que Jesus está dormindo em silêncio. Às vezes nos esquecemos que Jesus está no barco. Mas o Evangelho nos lembra: Jesus pode até parecer em silêncio, mas Ele nunca nos abandona. Ele está na barca. Hoje a igreja está celebrando a memória de São João Bosco. E a vida dele é um exemplo muito concreto dessa confiança em Deus no meio das tempestades. Dom Bosco nasceu pobre, perdeu o pai ainda criança e desde cedo precisou trabalhar para ajudar a família. Mesmo assim, Deus colocou no coração dele um sonho: cuidar dos jovens abandonados e sem esperança. Humanamente falando, ele não tinha nada, nem dinheiro, nem apoio, nem estruturas. Era como uma barca frágil enfrentando um mar agitado. Muitas vezes faltava comida para os jovens, faltava dinheiro para pagar aluguel, faltava recursos para continuar. Mesmo assim, Dom Bosco repetia algo muito bonito: Foi Maria quem fez tudo. Ele confiava que Deus estava no controle da barca, mesmo quando tudo parecia perdido. Assim como o Evangelho de hoje, Dom Bosco viveu tempestades reais, críticas, perseguições, doenças e cansaços físicos. Houve também momentos em que ele ficou tão doente que quase desistiu. Mas ele nunca abandonou os jovens, porque acreditava que Deus não abandona quem confia. E quando Jesus diz aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?
Essa pergunta, amados filhos e filhas, também poderia ser feita a mim e a você hoje. Quantas vezes damos mais força ao problema do que à presença de Deus? Quantas vezes confiamos mais no medo do que na fé? Dom Bosco nos ensina que a fé não é a ausência de problemas, mas a coragem para continuar mesmo com medo, sabendo que Jesus está na barca. Se hoje você está passando por uma tempestade, na família, na saúde, no trabalho ou até mesmo na fé, lembre-se disso, Jesus está com você. E como fez com o vento e o mar, ele também pode acalmar o seu coração. Que, inspirados por São João Bosco, aprendamos a confiar mais, a não desistir e a acreditar que depois da tempestade, Deus sempre nos conduz a outra margem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a exemplo de São João Bosco, ele fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e nos ajude a confiar mesmo nas tempestades da vida. Que a bênção de Deus recaia sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, vou ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou na anunciação do Evangelho durante essa terceira semana do Tempo Comum. Amanhã, domingo, nós estaremos no quarto domingo do Tempo Comum e já nos preparando para daqui algumas semanas a Santa Quaresma. Aguardo você amanhã na homilia do domingo, o dia da ressurreição do Senhor, o dia que Cristo nasce novamente no meu e no seu coração. Deus te abençoe. Paz e bem. Et misericordia eius in progenie